Boa noite, torcida tricolor. Desculpa, estava fora do microfone aqui. Hoje está tudo acontecendo. Boa noite, torcida tricolor. Como vão? Tudo bem? Bom, eu não estou bem, né? Não sei quanto a vocês, se estão bem, né? Mas o Fluminense se classificou. Classificou, mas da forma que jogou. Lembra que eu falei no vídeo anterior, quem assistiu meu vídeo falou assim: eu quero que o Fluminense ganhe pelo menos de 1-0, mas que jogue bem. E não jogou bem. Não jogou bem. Não jogou bem. É, Foi uma vergonha muito grande. Tá, eu vou falar o time, eu nem vou colocar aqui, só vou colocar a imagem do jogo. Eu vou falar só o time aí. Marcos Felipe, Lucas Claro, Manuel, Nonato entrou no lugar dele no intervalo, David Braz, Calegari, André, Martinelli, Iago entrou no lugar dele aos 16 minutos, Mário Pineda, Cris Silva entrou no intervalo também, John Arias que saiu, o Ganso entrou no lugar dele no intervalo, William Bigode, o Fred entrou aos 45 minutos no lugar dele, aos 45 do segundo tempo. Né? Saiu um capítulo à parte, tá? E Germancano. Bom, antes de entrar para gravar esse vídeo, tentei ouvir, comecei a ouvir a, a entrevista lá do nosso amigo Gabriel Braga lá, mas não consegui ouvir até o final, parei, desliguei e vim gravar esse vídeo para vocês. Meus amigos, esse jogo foi um dos piores jogos que eu assisti na minha vida que o Fluminense fez. Entendeu? Eu nunca vi um jogo tão ruim. No primeiro tempo, era assim, como a gente não tem meio de campo, né? E aqueles meias lá, o André e o Martinelli, eu não sei se eles são meias, o que eles são ali, mas enfim, estão ali. Eles não armam nada. Não é culpa do jogador. É que o nosso amigo lá, Abel, ele arma o time desse jeito. Aliás, até ele falou na entrevista agora aqui, uma repórter perguntou para ele, foi bem parecido com o jogo lá do Olímpia, né? Ele falou, foi bem parecido. Eu não sei se isso é o adversário que jogou melhor ou foi uma tomada de decisão errada que eu tomei, que foi minha, né? Ele falando, né? Enfim, depois eu vou ouvir o restante aí e a gente conversa mais sobre isso. Mas eu parei aí e não quis mais ouvir. Mas enfim, o primeiro tempo foi péssimo, muito péssimo. Tanto foi que o primeiro chute a gol só foi aos 40 minutos do William Bigode lá, aos 40 minutos. 40 minutos. E aí acabou o primeiro tempo e a gente deu graças a Deus de estar 0-0. Porque o Botafogo, com um time limitado que tem, tá? Porque é limitado, tá certo? Ganhou do Fluminense por ineficiência tática e técnica do Fluminense, mais por conta disso do que por eficiência tática e técnica do Botafogo, tá? Foi muito ruim o jogo, muito ruim. No segundo tempo, como eu falei, né? O Mário Pineda saiu e entrou o Cris Silva, o John Arias saiu e entrou o Ganso, né? E o Manuel saiu e entrou o Nonato. Olha só, o John Arias, ninguém nesse jogo estava jogando bem, mas o John Arias pelo menos estava indo à frente, tá certo? E o Ganso, ele é meio de campo, então ele tirou um cara que é meio atacante e botou um Ganso. Bom, aí ficou o William Bigode lá e o Germancano e o Ganso tentando passar as bolas. Olha só, vou te falar, o melhor de toda a partida, apesar de ter só jogado no segundo tempo, foi o Ganso, e ele não jogou uma partida muito boa. Ele jogou uma partida de média para baixo também. Que assim, o cara olha para um lado, olha para o outro, não tem ninguém para passar, não tem uma pessoa de velocidade para poder correr, cruzar a bola, vai passar para quem? Ele até deu uma jogadinha de efeito, segurou um pouco, mas muito difícil, muito difícil. O jogo muito ruim, muito ruim. O segundo tempo, o Botafogo, como não podia deixar de ser, foi para campo. Foi para cima do Fluminense, né? E aí fez o primeiro gol foi daquele Erisson, né? E o que acontece? Bom,
você fazer gol, não acho, e comemorar, não acho nada de demais. Acho isso é perfeitamente entendível. O jogador que faz gol tem que comemorar. Afinal de contas, o gol é o, vamos dizer assim, o momento máximo do futebol, como diz aí, né? Mas você comemorar da forma que ele comemorou 2 vezes, chutando a bandeira do Fluminense, eu acho uma falta de respeito muito grande. Muito grande. Aliás, o Erisson, nos dois gols que ele fez lá, ele entortou a defesa toda do Fluminense. Como é que pode um time com 3 zagueiros, o cara entrar lá no meio da defesa e fazer o gol, driblar todo mundo e marcar e fazer gol? Não dá para entender isso. Eu não consigo entender isso. Eu não sei. Às vezes eu acho que eu fico meio emburrecido. Não sei. E a gente estava perdendo de 1-0, entendeu? E a gente, logo depois, em seguida, alguns minutos depois, o Erisson fez o segundo gol. O segundo gol, chutou de novo a bandeirinha, que foi uma coisa ridícula, assim, eu acho uma atitude péssima de um jogador. Aí alguém falou comigo assim, pô, mas ele é um bom jogador. É bom jogador, mas eu vou te dizer, ele pode ser um bom jogador, mas no meu time, um jogador que não respeita a tradição de um outro clube, tá? Até mais antigo do que esse que ele está jogando, eu acho que para mim não serviria para jogar no Fluminense. Eu me sentiria envergonhado se ele fizesse isso. A gente fosse ao contrário, estivesse ganhando e ele fosse lá e chutasse a bandeira do Botafogo. Eu ia dar um esporro nele. Entendeu? Ia dar um esporro nele. Não tem que fazer isso. Um absurdo isso. Mas ele fez o segundo gol e aí, assim, já estava no final do jogo. E eu falei assim, pô, a vaca foi pro brejo, né? A vaca foi pro brejo e a gente, sabe? Aí teve aquele momento lá em que o Fred entrou, por isso que eu falei que era um capítulo à parte, tá certo? O Fred entrou no segundo tempo no lugar do William Bigode, que fez um péssimo, o pior, na minha opinião, o pior jogador em campo. Ele, Cris Silva, foi terrível. O Iago também, que geralmente ele vinha claudicando, quer dizer, vinha equilibrado também, fez uma partida péssima. André Martinelli, Deus me livre. Calegari não conseguia matar uma bola para cruzar, um desespero. Pelo menos a zaga dava para passar. E o Mário Pineda não vinha tão mal assim. Eu não sei porque que ele foi substituído pelo capitão Moldávia lá. Sinceramente que não jogou absolutamente nada. Ah, ele chutou a gol, chutou longe. Muito longe. Perdeu. O William Bigode perdia todas as oportunidades que recebia. Entendeu? O Cano também não estava bem. Ninguém estava bem hoje. Ninguém estava bem. Mas o Fred entrou. Acho que ele entrou alucinado. Eu não sei o que eu vi pela televisão, porque eu não estava lá. Eu vi os olhos do Fred. Ele veio em cima de um cara lá para tirar a bola, que o cara ficou com medo. Isso não é futebol, gente. Não é futebol. Ele deu a primeira entrada. Quando ele entrou no jogo, ele deu uma entrada no jogador que para mim isso é anti-futebol. Vocês me desculpem, Fred é nosso ídolo eterno e tal, mas é assim. Eu concordo plenamente com o pessoal do Netflix. É um ex-jogador que está em atividade, mas assim, desequilibrado. Quem viu pela televisão, viu os olhos do Fred, pelo amor de Deus, gente. Não existe. Desculpem vocês, podem me xingar. Quer xingar não, mas podem não concordar comigo. Dizer, tá exagerando. Não tô não. Não tô não, não era para fazer isso. Aí ele arrumou uma confusão lá, teve falta lá, e aí foi alçada a bola na área, o que sobrou pro Cano, tentaram, voltou, bola que vai, que vem. Aí o Cano conseguiu, assim, de nariz, de cabeça, de peito, colocar para dentro. Quando o jogador lá do Botafogo cabeceou, a bola já estava dentro, foi gol do Cano. Quer dizer, ele marcou o gol, né? E a gente teve essa classificação
que para mim já estava perdida. Eu estava me sentindo envergonhado. Que uma coisa é você perder um clássico, outra coisa é você perder da forma que estava perdendo. Como é que pode, gente? Sinceramente, desculpa eu estar exaltado aqui, é um desabafo que eu estou fazendo com vocês, mas eu não consigo. Olha, eu vou contar uma coisa aqui para vocês. Eu sou fluminense desde os 6 anos de idade, quando meu falecido pai colocou as 4 blusas dos 4 grandes em cima da cama e falou: você escolhe. Ele era flamenguista roxo. Eu escolhia do Fluminense. Talvez por ser criança, via aquela blusa mais colorida, né, tricolor e tal. Eu escolhi a camisa do Fluminense. Ele nunca me pressionou para ser Flamengo. E eu, poxa, eu vi Fluminense jogando com Roberto Rivelino, eu vi o tricampeonato, eu vi Assis e Washington, eu vi Branco jogar. Poxa, eu fui no Maracanã e vi vários jogos lindos e bonitos e nunca vi um jogo desse jeito, um jogo assim. O pior jogo que eu já vi na minha vida, me senti envergonhado. A instituição Fluminense não me envergonha. Mário Bittencourt, fora Mário, agora eu vou falar, fora Mário, tá? Fora Abel Braga, a gente respeita o Abel Braga como a história que ele tem, mas ele não tem condição. Ele, pelo menos no início dessa coletiva, ele falou que pode ter tomado as decisões erradas. E ele tomou. O time começou sem meio de campo e no segundo tempo ele tirou as peças totalmente erradas. Para que tirar John Ares e botar o Ganso? O Ganso já tinha que ter entrado. Por que não tirou o William Bigode? Foi tirar o William Bigode para botar um alucinado Fred, que só fez besteira. O Fred teve a façanha de entrar aos 45 e sair 4, 5 minutos depois, expulso. Porque naquela primeira entrada ele tomou o primeiro amarelo, na segunda ele tomou o segundo e foi expulso. E logo depois, graças a Deus, tivemos aquelas cenas que é antijogo, né, que o juiz acabou o jogo, tá certo? E aí foi todos os jogadores do Botafogo para cima do juiz, que não tem culpa. Não tem culpa. E o Botafogo também, não sei o que eles estavam reclamando. Porque, na minha visão, teve muita falta que o juiz não deu e era falta. E tinha sido falta a favor do Fluminense. Mas estavam batendo muito. E a gente, né? Não é que a gente foi santinho. Lucas Claro também deu umas mãos na cara ali, que o rapaz até saiu no segundo tempo, não aguentou. Enfim, ninguém é santo. Jogador o futebol é time de contato. Mas bater demais e o juiz ser totalmente imparcial não dá. Entendeu? Mas, enfim, essas duas chutes, vamos lá, eu quero pontuar o seguinte: os 2 chutes que teve da bandeirinha nos gols do Erisson, eu acho que, assim, ele não deveria ter feito. É minha opinião. Nenhum time, nenhuma instituição merece isso. Você tem que respeitar. É um time de futebol, é Flamengo, Botafogo, Vasco e Fluminense. Temos a nossa rivalidade, mas a gente tem que se respeitar. Todos somos adultos, mesmo as crianças têm que ter a consciência de não fazer isso. E esse jogador fez, eu acho que ele tinha que ser punido. Na minha opinião, ele tinha que ser punido. Mas o time de Botafogo foi punido porque saiu da final. Então, ok, né? Por esse lado, ok. O Fred entrou alucinado, foi expulso. Acho que ele entrou para fazer isso. Não sei qual foi o objetivo. Mas se entrou para fazer isso, teve êxito. Né? Que foi expulso. E o jogo acabou ali. Bom, agora é o seguinte. É pensar no jogo contra o Flamengo. Vou te falar. Vou falar para vocês. Se jogar da maneira que jogou hoje, pode se preparar, que vai perder de muito. Ah, mas você está sendo muito duro, não concordo, porque Fluminense ganhou. Ganhou da forma que ganhou, a gente tem que se envergonhar. Não se envergonhar do Fluminense, eu sou tricolor, mas se envergonhar de Mário Bittencourt e Abel Braga. Eu acho que tinha que acontecer o seguinte: o Abel Braga,
O Mário Bittencourt tinha que demitir o Abel Braga e o Mário Bittencourt tinha que sair. Alguém tirar ele, não sei. Isso não vai acontecer. A gente sabe que não vai acontecer. Eles vão continuar lá. E o Abel, se não mudar, vamos passar vergonha junto ao rival. O rival parece que vai ter 2 desfalques lá. Mas mesmo com esses 2 desfalques, se jogar do jeito que jogou hoje, minha gente, Botafogo é um time assim, de mediano para baixo. A equipe do Fluminense é 1000 vezes superior ao time do Botafogo. Como a gente perdeu esse jogo hoje? Bom, desculpa o desabafo. Eu estou muito revoltado. Talvez amanhã eu fique com a cabeça mais fresca. Eu quis gravar isso para vocês e eu estava esperando a entrevista do Abel, que eu não consegui ver. Depois eu vou ver e comento mais para vocês, tá certo? Bom, enfim, o jogo foi esse. Comentem o que vocês acharam do jogo. Comentem aí, tá certo? Vocês gostaram do time, gostaram de ter se classificado? Acho que o Fluminense mereceu se classificar. Não é que a gente não quisesse que o Fluminense se classificasse, mas vocês acham que foi merecido a classificação do Fluminense com o time que jogou hoje, da forma que jogou hoje? Um detalhe, tá? Detalhe. O time foi saudar a torcida vaiou o time. Por aí vocês podem ver. É só isso, tá certo? Bom, vamos terminar com essa informação que eu dei agora. Vamos lá, vamos colocar a cabeça para descansar. Amanhã é outro dia, vamos. Quarta-feira é o jogo, o primeiro jogo da Sul-Americana, hein? Depois eu dou mais detalhes, já falei sobre isso, mas depois eu faço um outro vídeo falando sobre esse jogo aí, tá certo? Vamos ver se muda alguma coisa, né, Abel? Vamos ver, né? Pelo menos ele está reconhecendo que tomou as decisões erradas. As decisões erradas. Vamos ver, né? Vamos ver, minha gente. Fiquem todos com Deus e fui!